Conversa da Tarde no ar, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje o nosso tema vai chamar a sua atenção. Quem perde, ganha. Será que faz sentido isso? Será que no reino de Deus é realmente assim? Às vezes a gente precisa perder para ganhar. Eu conto com a sua participação. Já vou dar uma boa tarde aqui para o Newton, que está dizendo amém, Deus é bom. Já começou animado o nosso programa aí. Um abraço para o Ricardo Reis, que está sempre aqui com a gente também. E hoje na nossa mesa redonda aqui, o Samuel Lopes vai nos ajudar a expor esse tema aí. Samuel, fala pra gente, quem perde, ganha? Pois é, né, Marcos? Primeiramente, boa tarde aí para todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aqui nessa conversa da tarde, na plena quarta-feira, né, metade da semana. Pois é, exatamente. Nós somos treinados desde criança a dizer e a afirmar, né, que quem ganha, ganha, quem perde, perde, né? Mas será que no reino de Deus é assim também? Quem ganha, ganha? E o que é perder, né? Se realmente quem perde, ganha, o que significa perder? Então é um tema muito interessante, Marcos, e a gente vai nos debruçar um pouquinho sobre ele para entendermos mais o que é perder e por que perder e qual é o propósito de perder, né? Isso aí, antes da gente começar a falar, eu tenho um recado para você que quer renovar o ambiente da sua casa, do seu escritório ou de qualquer outro espaço que você observou que precisa de uma transformação, precisa de um toque especial ali. O Estilo e Design é uma empresa especializada em consultoria de interiores, que une a funcionalidade e a estética, oferecendo conforto e bem-estar através da decoração. Você sabia que a transformação de um espaço influencia no seu bem-estar, no seu comportamento, também na sua qualidade de vida? É por isso que você precisa conhecer a Adriana Honório e a Estilo e Design. Todo o projeto vai ser muito bem pensado para atender o seu desejo de forma funcional. Você vai se surpreender com o resultado, tenha certeza disso. E você pode acessar o site que está aparecendo aqui na tela, estiloedesign.com.br, ou envie um WhatsApp para esse número daqui, 996579900, e você pode acompanhar os projetos que já foram realizados pela Estilo e Design através das mídias sociais. É só procurar lá no Instagram ou no Facebook, estilodesign.decor, estilodesign.decor, e você vai ver tudo que eles já fizeram, sempre com muito capricho, e você pode também pedir esse projeto aí para a sua casa, tá bom? Estilo e Design, esse é o nosso recado. E agora sim, Samuel, quem perde, ganha. Faz sentido, nós podemos pensar biblicamente que é possível perder para ganhar? Pois é, Marcos, a gente já pode começar pensando um pouco na lógica do reino, né? Quando Jesus, em Mateus 5-7, vai apontar as bem-aventuranças, nós perceberemos ali que nas bem-aventuranças, de certa forma, quando nós olhamos aos olhos humanos, tem algumas coisas que são ilógicas, né? Como é que uma pessoa feliz, ou mais que feliz, é uma pessoa que chora? Como é que uma pessoa mais que feliz é uma pessoa que é pobre de espírito, né? Então, a gente olha, por exemplo, a lógica que do próprio Cristo nos aponta, né? A lógica do reino, e nós percebemos que muitas das coisas que nós vemos hoje, de forma bíblica, não está sendo lógica, né? A gente tem que rever nossos conceitos. E até com essa questão do quem perde ganha, né? Inclusive, você começou o programa aí falando que nós não gostamos nada de perder, né? Tanto é que esse tema talvez muitas pessoas nem cliquem nessa live porque ninguém quer perder, todo mundo só quer ganhar. Exatamente. E prova disso é agora nas Olimpíadas, né? Como os nossos ânimos ficam à flor da pele quando estamos perto de uma derrota, perto de perder. Ninguém quer perder, ninguém gosta de perder, a gente só gosta de ganhar sempre. A gente quer acumular todas as vitórias possíveis na vida, né? É verdade. É verdade. E a gente falando, eu estava até conversando com meu cunhado e a esposa dele, né, sobre as Olimpíadas, e ela estava assim, animada. Eu falei, meu Deus, o coração da gente fica a mil, porque a gente quer que o nosso time ganhe, trabalhou tanto, né, se esforçou tanto para ganhar, e eu não quero que perca, né, mas, de fato, a lógica do reino é distinta, né, a lógica do reino trabalha de outra perspectiva. E até pensando um pouco nisso, Marcos, a gente vê até alguns empresários falando sobre a importância do fracasso, né? O próprio Arival, ele tem um curso, a gente tem um curso na EAD falando sobre treinando para o fracasso, né? Como o fracasso pode nos ensinar sobre questões da vida, né? Sobre como olhamos na ótica do reino a vida quando perdemos, né? Quando fracassamos.
Como nós aprendemos, né? E como o Exatamente. fracasso nos torna mais fortes. Como o não é importante para nós, né? E às vezes a gente não damos valor ao não, ao fracasso, ao erro. A gente aprende muito com erro, né? A gente aprende a não fazer. A gente olha pessoas errando e eu falo, olha, isso aqui, se eu fizer isso, isso vai dar alguma coisa ruim aqui, então eu não quero seguir nesse caminho, então vou aprender fazendo de forma diferente o que aquela pessoa que ela fez, né? Então, é uma pessoa sábia, né? Aprende com os erros dos outros e olha aqui, ó, não posso fazer dessa forma, né? Verdade. No Conversa Fiada de hoje, a Carol Rocha vai interpretar um personagem que é um pouquinho de todos nós aí, alguém que odeia perder. Vamos assistir. Eu não nasci pra perder. Desde pequenininha eu sou muito competitiva. Aí vem o pastor me dizer que quem perde ganha. Tá querendo enganar quem? Quem perde, perde. Tem muito irmãozinho aí que tá querendo se dar bem às custas dos outros, né? Eu conquistei minhas coisas com muito suor. E na boa, eu não vou tirar do meu pra dar pra ninguém. Por que eles não conquistam o deles? Não é mesmo? Isso aí, se identificou com esse vídeo, se identificou com a fala aí dessa personagem. O pessoal diz, né, olha, eu sou crente, mas não sou besta, não tem esse negócio comigo, não. Exatamente. E a gente, de certa forma, os pais, né, treinam os filhos para ganhar mesmo, para vencer na vida, né? Essa é a frase costumeira que um pai fala, né? Eu quero meu filho para vencer na vida, eu vou ensinar ele para vencer na vida. Eu não quero que ele seja um derrotado, eu não quero que ele seja uma pessoa que não seja bem sucedida, né? Infelizmente a gente vê pais que se preocupam mais com o financeiro do filho do que com a própria pessoa dele e a sua conversão, né? Suas atitudes como cristão. E a gente é muito influenciado por esse mundo, né? Nessa perspectiva. A gente não quer perder, mas a Bíblia ensina completamente diferente. Ela nos dá um norte totalmente diferente. E graças a Deus que nós temos esse norte, né? Graças a Deus temos a Bíblia para nos instruir, nos orientar em como devemos realmente seguir as nossas vidas, né? E nós vemos na igreja muitas pessoas que estão frustradas porque vieram para a igreja com esse sentimento, não conhecem esse evangelho aí que você falou, de que nos instrui também a abrir mão de coisas, né? E chegam na igreja com esse sentimento de que eu estou entrando aqui nessa comunidade para ganhar, para ser bem recebido, para que as pessoas supram todas as minhas necessidades, sejam materiais, sejam espirituais. Aqui é um lugar onde eu serei suprido. E não entendem que a igreja também é lugar de se doar, né? Não só de receber, pela graça de Deus, nós somos agraciados de várias formas dentro da igreja, né? Mas existe também a questão de que nós precisamos nos doar, né? Seguir Jesus não é só seguir Jesus do nosso jeito, como a gente quer, como é cômodo pra gente, mas sim como ele exige de nós, né? E ele nos chama justamente para tomar a nossa cruz, né? Tomar a cruz, não há outra interpretação que não seja assim. Você precisa experimentar também a dor, o sofrimento, né? Ninguém toma a cruz sorrindo, feliz. Exatamente. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar sempre, o evangelho é um chamado para a morte. Exato. O evangelho é chamado para a morte. A morte do eu, a morte das minhas vontades, a morte do meu querer, a morte das minhas convicções, a morte dos meus sentimentos. É um chamado para a morte. Se nós pensarmos mais sobre o evangelho nessa perspectiva, nós nos frustraremos menos com a vida. Nós deixaremos de lado os nossos egos egoístas e nos posicionaremos mais perto da vontade do próprio Deus, né? E, infelizmente, muitos estão deturpando o Evangelho e entendendo ele de forma totalmente errada. Entendendo que o Evangelho é só ganhar, determinar o que vai acontecer. E o materialismo está entrando forte dentro do coração dos irmãos, né? E a gente pensa só ganhar, mas o Evangelho é um chamado para a morte. É um chamado para a morte do nosso eu, mas para a vida em Cristo, para a vida e agora ter um acesso ao próprio Deus. E como é que nós estamos nos vendo nessa realidade, né? Eu já estava falando no grupo de oração hoje sobre Mateus 9 e falando sobre Jesus falando para os seus discípulos, né? Olhando para aqueles irmãos
e olhando para aqueles irmãos, falando com os discípulos, né? Rogai ao Senhor da Seara, para chamar mais trabalhadores, porque o trabalho é muito grande, né? O trabalho é grande e tem poucos trabalhadores. Eu fico pensando, sabe, Marcos, como é que nós estamos vendo o reino de Deus e como é que estamos agindo com relação ao reino de Deus? Será que ele está sendo prioridade na minha vida? Será que eu estou morrendo para as minhas vontades, para o meu querer, para que eu, como cristão autêntico de verdade, possa fazer com que esse reino cresça e seja um instrumento poderoso nas mãos do nosso poderoso Deus? Eu acho que vale a pena refletir mais sobre isso, né? Vale a pena entender que o trabalho no reino é um trabalho árduo, mas é um trabalho que vale a pena. É um trabalho que não vai ser em vão, porque o nosso trabalho vai ser recompensado na glória, nos galardões que vamos receber. Mas, infelizmente, as pessoas estão mais pelo que veem, né? Estão mais presos ao materialismo, né? Não é o que eu sou, mas o que eu tenho. E hoje é um chamado para refletir mesmo sobre eu perder a minha vida por amor do Evangelho. Eu perder as minhas convicções pessoais por amor à palavra de Deus, o que ela tem para me ensinar. Eu creio que acho que é a essência do verdadeiro Evangelho, né? Essa morte, a morte do eu. Agora, será que estamos dispostos a isso, né? Vamos falar sobre isso logo depois do nosso intervalo comercial. Não saia daí, é rapidinho. Já já a gente está de volta. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Notícias do Bem. Aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 5h30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Conversa da Tarde. Eu disse que ia ser rapidinho esse intervalo e agora vamos voltar para o nosso tema de hoje, que é quem perde ganha. Será que isso faz sentido? Antes do intervalo, nós estávamos falando sobre como o convite de Cristo, né, é para a renúncia. Negue-se a si mesmo, né? Tome Exatamente. sua cruz, siga-me. E isso certamente inclui perdas, né? Exatamente. Tem um livro que está até aqui na mesa, O Custo do Discipulado.
É o livro do pastor Jonas Madureira, onde ele define essa questão, né, de perder para abençoar o outro. E ele diz que o discipulado pode se definir em duas formas. Primeiro, o ato de seguir Jesus, e segundo, o ato de ajudar pessoas a seguirem Jesus. E quando nós precisamos ajudar outros a seguir a Cristo, isso exige de nós um custo, né? Nós precisamos doar nosso tempo, e tempo hoje é uma coisa tão escassa que nós muitas vezes não queremos doar para o outro. Né? Diz, olha, eu não vou te discipular não, porque eu tenho mais o que fazer na minha sexta-noite, no meu sábado. O pouco tempo que me sobra aqui, eu não vou investir cuidando de outra pessoa, né? Mas é isso que é o cristianismo, né? É isso que é o discipulado. É ajudar outras pessoas a seguir Jesus, e isso exige de nós uma renúncia, né? Exatamente. Em algum sentido. Mateus 16 vai falar sobre isso, né? Mateus 16, versículo 25 e 26, né? Diz o seguinte, eu vou botar pertinho aqui que eu sou meio cego. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esse texto é forte, né, Marcos? Sim. Ele fala lá, né? Quem quiser ganhar a sua vida e salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por Jesus Cristo, pela causa de Jesus Cristo, vai ser achado. Isso é forte demais, né? E de fato é um chamado para renúncia. A gente olha, por exemplo, os discípulos. Eles abriram mão da sua própria vida para viver para o Evangelho. Eles, por exemplo, a gente olha os apóstolos, né? Pescadores, homens comuns, alguns outros em outras profissões. Mas interessante, né, que Jesus chama e eles vão. Abrem mão da sua vida, abrem mão dos seus negócios. Cristo diz, deixaram suas redes e seguiram Jesus, né? O Mateus, na sua coletoria, deixou tudo ali e foi e seguiu a Cristo, né? Então a gente tem que parar um pouco para imaginar e pensar que o Evangelho é um chamamento para isso também. A gente olha, por exemplo, alguns pastores, amigos nossos, né, que tinham suas carreiras de sucesso no mundo empresarial e abriram mão de tudo pelo Evangelho. Pessoas que tinham uma propensão enorme de serem várias pessoas, de serem pessoas altamente qualificadas nas suas profissões, mas que abriram mão, que renunciaram a essa carreira pelo Evangelho, e para cumprir o que foi chamado. E é interessante, Samuel, que esse chamamento de abrir mão de tudo, né, nós podemos dividir aí em dois tipos de chamamento, né, de chamado. Aqueles que foram chamados para pastorear e aí, como nós temos vários testemunhos de pessoas, né, que realmente dedicaram toda a sua vida ao Evangelho, mas o chamado de negar a si mesmo e seguir Jesus é para todos. É para todos. Né? Você pode continuar no trabalho que você está, onde Deus te colocou, com a sua profissão, mas você tem um chamado acima de qualquer coisa, que é o de negar a si mesmo. Então, em algum momento da sua vida, coisas precisarão ser renunciadas. Talvez não seja o seu trabalho, né? Mas outras coisas. Talvez seja um tempinho de lazer. Você precisaria ir para o cinema, mas um irmão te ligou chorando, precisando de um aconselhamento. Aí você cancela o seu cinema e você vai dedicar aquele tempinho ali por amor ao seu irmão, vai ser um ombro amigo, vai ser um suporte a ele. Isso é renúncia, isso é perder para ganhar. Exatamente, né? Exatamente. Vamos lá, nós temos um vídeo do pastor Hernandes que fala sobre isso. Primeiro Deus, depois as pessoas e depois eu. O pastor Hernandes nos ensina a nos colocarmos em terceiro lugar aí nessa lista. Vamos ver. Quero me dirigir a você que é um crente no Senhor Jesus Cristo, salvo pela graça. A que você seja mais zeloso, mais cuidadoso no trato, não só com as pessoas, mas na sua relação com Ele, Jesus Cristo. Entendendo que para nós, o viver é Cristo.
E quando você vive Cristo, você ao mesmo tempo se abre para o outro, para colocar Cristo primeiro, depois o outro, e só então o eu. Esta é a ordem que pode trazer paz à sua alma. Cristo primeiro, depois o outro, depois você. Que Deus abençoe o seu coração. Isso aí, Rapaz, que forte, né? Que forte, né? Filipenses forte. 1:21 diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Exatamente. A gente olha a vida do, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Que tinha uma carreira, que tinha um nome a zelar dentro do judaísmo, né? Muito conhecimento, muito Muito respeitado. conhecimento, muito respeitado. Ele era um homem zeloso com a palavra, porque a gente olha as ações dele em Atos, por exemplo, ele perseguindo cristãos, porque achava que aquela religião era uma heresia. Zeloso. Ele mesmo vai falar em Filipenses 3. Ele vai apontar, se eu for confiar na carne, mais eu do que esses homens aí que estão ensinando ensinos deturpados da palavra de Deus, né? Falando que era hebreu de hebreus, falando que era da tribo de Benjamim, falando que era fariseu da lei, né? Cuidadoso com a lei. E um homem que, quando foi alcançado pela graça, ali em Atos, a gente olha o relato dele, e a gente percebe que ele largou tudo. Ele se voltou para Cristo e viveu para Cristo. A gente olha homens que não foram líderes assim como o Paulo, mas a gente olha outros líderes, né, que também viveram e se entregaram por amor do Evangelho. Renunciaram às suas próprias vidas, renunciaram às suas vontades. Eu creio, Marcos, que infelizmente nós precisamos abrir mão um pouco mais das nossas vontades. Eu falo isso não apenas pastores, mas os próprios irmãos em Cristo, né? Como é que nós estamos levando a nossa vida? Como é que estamos cuidando do outro? Você falou aí sobre tempo, né? Será que nós estamos gastando tempo no que é certo, no que é correto, no que vai gerar frutos eternos? Ou será que estamos gastando tempo com as nossas próprias vontades, para satisfazer as nossas vontades? Sabe, eu acho que, infelizmente, o ser humano está muito individualista, pensando em si próprio. Mas quantas vezes você gastou tempo conversando com um irmão ou irmã que está com necessidade? Quantas vezes você gastou tempo ajudando e orientando esse irmão a como viver em Cristo corretamente? Quantas vezes você tem gastado tempo para se esmerar em conhecer a Deus, para poder ensinar com mais vigor, com mais sabedoria, com mais vontade de que o reino dele cresça? Será que nós estamos buscando, e por estarmos com problemas, só buscando solução para nós, bebendo, teologia e mais teologia, e infelizmente na prática nós estamos agindo? Será que nós estamos presos aos nossos sentimentos egoístas? Ou será que estamos presos às nossas decepções da vida e buscando algum alento em alguma pregação? E nós não estamos buscando de fato viver o reino no cuidado de si mesmo e no cuidado do outro. Eu creio que a gente precisa se voltar para isso, né? Eu creio que a gente precisa pensar mais no outro. A gente já pensa muito em si. É por isso que Jesus vai falar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Porque nós nos cuidamos tanto, nos preocupamos tanto conosco. Somos tão egoístas. Somos tão egoístas que ele fala assim, olha, ame ao próximo como você ama você. E isso é uma coisa que eu tenho refletido muito, sabe, Marcos? Como é que eu estou com o próximo? Será que eu estou realmente imitando a Cristo no cuidado com o próximo, ou estou deixando a desejar, né? É uma reflexão que precisamos fazer urgentemente, né? O nosso coração é extremamente egoísta, as nossas orações são egoístas, nós falamos sobre isso no programa de oração, né? Nós oramos por nós, pelos nossos parentes, por pessoas que nós amamos, pedimos coisas, as nossas necessidades, e nos esquecemos muito do outro, né? Esquecemos de orar por ele, esquecemos de suprir a necessidade dele. E na igreja nós encontramos isso, né? Muita gente querendo ser ajudada, poucas pessoas querendo ajudar, né? Sabemos que
Existem pessoas que são novas na fé, que estão chegando, que carecem desse cuidado, e nós, com todo amor, é uma honra poder ajudar essas pessoas, caminhar com elas, né? Mas a gente precisa entender que a nossa fé precisa amadurecer, nós precisamos caminhar com vista ao amadurecimento. E quando esse amadurecimento chegar, nós precisamos abençoar a outros também, né? Nós, que um dia fomos ajudados, agora nós vamos passar a ajudar outros. E muitas vezes nós esperamos também esse amadurecimento chegar a níveis assim, nossa, agora que eu sei tudo de Bíblia, eu posso começar a ajudar outra pessoa. Mas não, com o conhecimento que você tem, você consegue ser bênção na vida de alguém, né? Você consegue ser suporte, você consegue ser um ombro amigo, e é isso que Cristo quer de nós, né? É isso que Ele quer, esse é o convite. Morra para si mesmo, comece a pensar no outro, considere o outro superior a si mesmo. Olha que difícil esse mandamento. Exatamente. Né? Quebra o nosso orgulho, quebra as nossas prioridades e nos diz, olha, considere o outro superior a você. Faça esse exercício. Independente de quem você seja. Você diz, eu sou pecador demais para ajudar alguém, sou pecador demais para dizer um versículo para alguém. Mas tem uma frase muito conhecida que diz assim, que o evangelho é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar o pão. Né? Nós somos falhos, somos pecadores, mas ainda assim, Deus nos usa como instrumentos dele para abençoar outros. E graças a Deus por esse privilégio, né, de poder ser usado na obra dele. Meu pai, quando dava aula de seminário, ele falava o seguinte, pregar o evangelho é a mesma coisa de fazer um grafo, né? O ser finito falando sobre um Deus infinito para uma pessoa que é finita. Mais ou menos essa analogia aí do evangelho, como um mendigo falando para o outro mendigo onde encontrar pão, né? O privilégio que nós temos do evangelho de Cristo ser alcançado por esse evangelho. O privilégio que nós temos de realmente ser instrumentos poderosos nas mãos do oleiro. E que nós possamos, né, com humildade, entender que devemos nos colocar à disposição para ser moldado e ser um instrumento nas mãos de Deus. E se ser moldado for tirar algo que não faz parte da nossa vida como cristão, que assim seja. Que até seja dolorido, mas que nós possamos buscar a graça e viver de acordo com o que Deus tem para nos ensinar. É isso aí, eu vou agora dar um recado para você. Na volta, a gente vai ler sobre os comentários que vocês estão colocando aqui no chat. Vou pedir para o Samuel ler os comentários aí da Wanda, da Delva. Mas antes, eu quero conversar com vocês sobre literatura de qualidade. A editora Hebron sempre prepara combos de livros que irão te abençoar. Hoje, o nosso destaque vai para os livros 15 lições. Esses livros que estão aparecendo aqui, na televisão. Esse combo vai transformar a sua família. São 3 livros escritos pelo casal David e Carol Suimerk, com textos simples e lições práticas para aplicar em sua casa. Os livros são esses aqui, 15 lições para fortalecer a sua família, 15 lições para transformar o seu casamento e 15 lições para a criação de filhos. Você pode adquirir esse combo com 20% de desconto no site da nossa editora Hebron, editorebron.com.br, ou você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, e já cai direto lá no site, já cai direto para fazer a sua compra, receber em casa no conforto do seu lar, e melhor ainda, você vai contribuir com missões, porque todo o lucro da editora Hebron, ele é revertido para missões no Brasil e no mundo. Por isso que dá orgulho de falar da editora Hebron, por isso que a gente está sempre aqui com um sorriso no rosto quando fala sobre a nossa Junta Missionária de Pinheiros, porque nós sabemos que todos os lucros que os nossos braços missionários aqui obtêm são revertidos em missões. Então faça parte disso, abençoe sua família com esse combo aí, acessando o site e fazendo a sua compra. Agora sim, Samuel, como é que tá o chat aí? Rapaz, o chat tá filosófico até, viu? Obrigado aí pela presença da Gessi e da Wanda, tá aqui conosco. A Delva mandou uma mensagem muito interessante, né? Desculpa, a Wanda, né? Diz o seguinte: perguntaram ao sábio, o que você ganha orando diariamente? E ele respondeu, geralmente não ganho nada, mas perco coisas. Orgulho, ganância, inveja, egoísmo, prazer de mentir, gosto pelo pecado. Que resposta sábia, né? Desse sábio. Por isso que ele é sábio. Ai.
A Delva também vai falar aqui, para o crente, sim, devemos perder tudo deste mundo mal e seguir a Jesus. É difícil, mas Jesus já nos alertou sobre isso. Interessante aqui da mensagem da Eliane também, né? Que falou assim, boa tarde a todos, que ótimo ter a IPP Play. Quando não dá para assistir ao vivo, no tempo real, tem acesso aos conteúdos através do nosso canal, né? Então a gente fica feliz aí. E se você ainda não se inscreveu no canal da IPP Play, se inscreva, aproveitar e fazer um merchan aqui. É isso aí. Tem muito conteúdo bom, vai lá. E o Ricardo Reis disse que ganhou o livro do sorteio de ontem, né? No programa Você é Missionário. Né? Isso aí, toda terça-feira tem sorteio de livros ao vivo, às 20 horas aqui na IPP TV. Agora, Samuel, estamos falando de perder para ganhar. Quando o perder está relacionado ao nosso bolso, ao financeiro, o negócio fica mais sério. Né? Fica. Por que nós temos tanta dificuldade assim em falar de dinheiro? É porque, Marcos, eu acho assim, na cabeça de todo mundo tem essa meritocracia, né? Eu trabalhei, eu lutei, eu suei, então é meu. Mas a gente tem que entender que a lógica do reino é diferente. Interessante que o pastor Ariel vai falar sobre isso, né? Ele fala sobre isso, até no livro dele sobre generosidade. Ele vai falar que a gente tem que entender que os ricos são abençoados por Deus para que eles possam ter o que comer, mas também para eles abençoar outros. Essa é a lógica. A gente olha no Antigo Testamento, o próprio Deus vai afirmar que sempre vai existir pobre no mundo. Então ele separou cidades específicas para que aqueles pobres fossem ficar naquela localidade por um tempo. A gente olha, por exemplo, outra questão aí do cuidado com o pobre. Ele fala que você tem que deixar os milhos que caírem no chão, não pegar, deixar para os pobres. Então a gente tem que entender um pouco. Se eu ganho bem, Deus me dando a oportunidade. Olha como a perspectiva é diferente, Marcos. Deus nos dá a oportunidade de abençoar outras vidas, de sermos instrumentos para cuidar dos outros. É por isso que a Bíblia vai falar assim, é melhor dar do que receber. Porque quem dá tem de sobra, mas quem está recebendo precisa, está aflito, angustiado. Quantos e quantos irmãos nessa pandemia têm passado necessidade, com contas para pagar? A pergunta é, você que foi abençoado, quantas vezes você ajudou pessoas assim, principalmente durante essa pandemia? Eu acho que tem muito a que se repensar, né? O pastor Ival comenta um testemunho de uma moça que doou meia cesta básica aqui, né? Nossa. O pouco que ela tinha, ela resolveu participar da campanha. Nós temos, desde o início da pandemia, desde o ano passado, né, desenvolvido esse trabalho aí da campanha de cestas básicas. Muitas pessoas já foram abençoadas através desse trabalho. E o pastor Ival sempre comenta como é bonito ver que não é só rico que tá pagando, né? Não é só rico que está investindo nesse projeto, mas as pessoas estão investindo. Nessa pandemia se mostraram muito generosas, né? Com o pouco que tinham, investiram nesta campanha e tantas outras também que Pinheiros tem proposto, né? Pastor Ival fala sobre isso em um vídeo. Vamos assistir e na volta a gente vai comentar sobre generosidade. Tá bom. Agora a pergunta que o texto nos diz, Paulo fala aqui, porque mais bem-aventurado é dar que receber. Eu pergunto para vocês, por quê? Por que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe? Quem recebe é feliz, né? Deus nos deu Jesus, somos felizes por ter recebido generosamente. Mas o texto está dizendo mais bem-aventurado. Mais bem-aventurado. Porque quando eu dou, quando eu sou generoso, eu estou imitando a Cristo. Eu fico mais parecido com Cristo quando eu sou generoso. Porque Ele não veio para se servir, mas para servir. Agora vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Quando Paulo fala dos crentes pobres, e generosidade não tem nada a ver com quantidade de bens, né?
2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vamos ler juntos? Vamos lá? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse o quê? Ricos. Quer dizer, quem é que é rico mesmo? Jesus. Ele é dono de tudo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E Paulo usa o exemplo de Cristo, diz assim, isso é a graça. E por causa do amor, Ele se fez pobre. Como é que Ele se fez pobre? Ele nasceu lá em Belém, da Judéia, viveu 33 anos entre nós, morreu de uma forma cruel, e ele era um homem pobre, desprezado. Agora eu pergunto para vocês, o fato de Jesus Cristo ter doado, para que nós nos tornássemos ricos, ele ficou mais pobre? Não. Diz, porque ele fez isso, Deus o exaltou sobre e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todos se curvem diante dele, dizendo que ele é o Senhor. Então, irmãos, se nós queremos ser parecidos com Jesus, né? Se nós queremos ser parecidos com o Pai, sede, pois, meus imitadores, como também sou de Cristo. Nós temos que aprender a doar, a ser cada vez mais generosos. Que sensacional, né? Essa fala do pastor Ival. Irmãos, os prazeres e riquezas desse mundo são momentâneos e superficiais. A gente não deve trocar os prazeres celestiais por esses prazeres momentâneos. Devemos desfrutar a vida em Cristo de forma completa. E quando eu falo completa, é doando seu tempo para o seu amigo, é doando um espaço no seu coração para que você possa conquistar mais pessoas e que elas fiquem juntas de você e que você também possa financeiramente ajudar e doar. Ser generoso é entender o que Cristo fez por você e agora você vai retribuir. Não porque você vai retribuir para ser salvo, mas porque você já é salvo. E essa é uma demonstração da salvação. Ser generoso, fazer as boas obras, como assim o próprio Cristo nos ensinou. Isso aí, Samuel. Vamos continuar falando sobre o tema, mas antes eu quero falar sobre o nosso EAD Pinheiros. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Samuel até comentou aqui um dos cursos, né, que é Treinando para o Fracasso, que interessante, mas tem muitos outros. Revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Tem muito curso bom. Você pode acessar o site www.ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e escolher o seu curso e se matricular e estudar e crescer em conhecimento do nosso Deus. Assim como eu falei anteriormente, o EAD Pinheiros é um outro braço aí da nossa junta missionária e todo o lucro é revertido para missões no Brasil e no mundo. Então seja generoso também, contribuindo com missões, estudando, dá para unir as duas coisas e ser abençoado aí através do nosso ensino EAD Pinheiros, não é isso, Samuel? Exatamente. É uma bênção, muitas pessoas estão sendo abençoadas, estão aprendendo mais da palavra de Deus e na consciência que está ajudando em missões. Eu acho que isso é o mais sensacional. Não há nada interessante, nada que na igreja, né? É revertido para a igreja, mas sempre voltado para missões. Eu acho isso sensacional. Foi uma das coisas que me fez ficar aqui, Marcos, foi essa visão missionária da igreja, né? Eu fiquei encantado quando eu percebi e quando eu tomei conhecimento que a igreja investia 70% mais ou menos do que arrecada em missões. Eu acho isso sensacional. Sim. E que Deus continue abençoando, dando graça, misericórdia, porque tudo vem dele, né? Tudo vem da parte de Deus e que ele possa nos dar forças aí para continuar essa caminhada, pregando o evangelho e fazendo o nome dele conhecido. Mas, Marcos,
voltando um pouquinho sobre essa questão do dinheiro, né? Uhum. E da ganância e de ter muito dinheiro. E eu me lembro do Salmo 73, Sim. que o salmista é um salmo de Asaf, né? E o salmista vai apontar a prosperidade dos maus, né? Ele fala o seguinte, olha, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Versículo 8. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe os largos sorvos. E diz, como sabes Deus? Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei o coração puro e lavei as minhas mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Eu só refleti para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que se afastam de mim, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que versículo, que capítulo, Marcos? O salmista vai apontar, né, que quando olhava a prosperidade dos perversos, ele não achava lógica. Como é que Deus faz com que essas pessoas sejam abençoadas, prósperas? E aí ele fala, né, no versículo 2, né? Eu quase que desfaleci, eu não tinha entendido o propósito disso. Mas ele fala, né, que quando ele foi ao santuário de Deus, ele percebe, é como se fosse um estalo na cabeça dele, eles perecerão. Então, o meu coração deve estar firme em Deus. Foi o chamado do jovem rico. Você percebe? Que o jovem rico falou que todos os mandamentos cumpria, apenas menos um. Em seu coração estavam as suas riquezas, e não estava o próprio Deus que o concedeu aquelas riquezas. Então, que nós possamos descansar nessa verdade, Marcos, que possamos entender do fundo do coração que bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus, devemos colocar o nosso refúgio para proclamar todos os seus feitos, para que nós possamos dia a dia falar que quão bom é confiar no nosso Deus, quão bom é ter Ele como o nosso Deus Todo-Poderoso, que guia as nossas vidas, que nos faz descansar em verdes pastos, como o salmista vai nos apontar, e que apesar das circunstâncias, Deus, Ele é Deus,
E uma coisa que a gente estava conversando ontem, o Léo e o pessoal, a gente estava conversando ontem sobre essa questão do sofrimento, né? Até o sofrimento é necessário. Se nós estamos sofrendo, é porque Deus tem propósito para nós no sofrimento. Então, que nós possamos descansar nas verdades de Deus e que possamos entender que momento de perder é momento que estamos ganhando. Talvez estamos ganhando não fisicamente, não financeiramente, mas estamos ganhando em comunhão com o nosso Deus. Quando nós estamos perdendo, possivelmente é o momento em que Deus está agindo poderosamente nas nossas vidas para nos fazer ganhar mais dele no coração, ganhar mais da presença dele, ganhar mais da confiança nele, ganhar mais entendendo que, apesar das circunstâncias, Deus tem cuidado das nossas vidas. Sim. E não podemos terminar esse nosso bate-papo sem falar do nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, né? O maior exemplo de alguém que se esvaziou de si mesmo e escolheu humilhar-se, né? Escolheu perder as regalias de um rei, né? para poder viver aqui na terra. E o pastor Hernandes vai nos falar sobre o exemplo de Cristo. Vamos ver. Em face da humilhação de Cristo, o texto também mostra o outro lado da moeda, a exaltação de Cristo, e chama a sua atenção para o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Exaltou sobremaneira é uma única palavra no grego, que retrata que Deus o exaltou como não havia mais possibilidade de exaltá-lo mais. Exaltou no grau máximo, superlativo, maiúsculo. Mas chama a sua atenção para um ponto importante. Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou, mas não está escrito que Jesus se exaltou sobremaneira. Ele se esvaziou, ele se humilhou, mas na hora de ser exaltado, não é ele quem se exalta, é o Pai quem o exalta. E aqui está um princípio para os nossos relacionamentos novamente. Cabe a você e a mim nos humilharmos, cabe a você e a mim nos esvaziarmos, cabe a você e a mim nos rebaixarmos, mas não cabe a nós nos exaltarmos. Quem nos exalta é Deus. Este é um princípio espiritual. Aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Tá, importante princípio para pensarmos, né? Eu me humilho para que Cristo possa ser exaltado, para que o nome dele, né, seja conhecido. Quando nós estivermos nesse processo aí de perder para ganhar, né, de me humilhar para poder ser exaltado, não podemos ter em mente de que eu estou fazendo isso, eu estou me humilhando porque Deus vai me recompensar, né? Porque Deus vai... Esse não pode ser o nosso objetivo, né? Nosso objetivo tem que ser, eu me humilho, eu vou sofrer aqui, eu vou perder, para que o reino cresça, para que Cristo seja conhecido, para que Ele seja glorificado. Mas é uma promessa de que Ele irá exaltar aqueles, né, que forem humilhados. E existe uma promessa ainda mais linda para nós, que deve nos motivar a viver, a estar nessa caminhada e em determinados momentos sermos humilhados mesmo. É de que haverá um dia em que todos seremos exaltados, todos, né, estaremos com Ele no céu, vivendo em uma forma plena para a glória dEle, né? Estaremos juntos louvando a Ele, engrandecendo o nome dEle, e isso deve ser a nossa esperança, né, Samuel? E exatamente. No fim das contas, quando nós perdemos nesse período aqui na Terra, quais são as principais bonanças que nós temos aí? Tem uma frase que já disseram, é o seguinte: a maior vantagem que podemos tirar dessa vida é usá-la para conhecer mais a Jesus Cristo. Pode parecer que estamos perdendo, mas isso fará com que tenhamos o maior ganho de sempre. Que nós possamos colocar os nossos olhos fitados na glória eterna. Amém. Que possamos descansar os nossos corações, que apesar do sofrimento, das circunstâncias e de momentos que vamos perder, porque temos que perder, nós
estamos garantidos porque nós temos a salvação em Cristo. E nos novos céus, nova terra, nós estaremos em plena comunhão com Ele. E nós desfrutaremos do descanso eterno. Então, que possamos perder dia a dia para ganhar. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos para que possamos nos encher mais de Deus. Amém. E que possamos descansar a nossa vida nas mãos do Redentor. Porque Ele vive e Ele virá buscar a sua igreja. E que nós possamos subir junto e descansar. Amém. Não tem recompensa melhor do que essa, né? É verdade. Bom, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero mandar um abraço aqui para a Sueli, Cleide, Ricardo, Delva, Wanda, Jesse, Nilton, todo Clévia mundo. Também. A Clévia está com a gente também. Todo mundo que está comentando e que todas as tardes estão nos fazendo companhia aqui. E né? outra coisa, a Clévia disse que você brigou com um tigre. Tá. Boa, Clévia. Agora, amanhã eu venho menos rasgado pra cá. Quero agradecer a todo mundo que nos ajuda aí a fazer o programa. Tá aparecendo na sua tela. Ore por nossa equipe. Se você perdeu este programa, quer assistir outros programas, acesse o IPP Play. O nosso canal é um segundo canal aqui no YouTube. Se você digitar IPP Play, você já cai direto lá nesse canal com muito conteúdo reformado para você. E agora, a Débora, o Josiel, o Oséias vão cantar pra gente, para terminarmos esse programa, louvando ao nosso Senhor. Ele é a nossa estrela da manhã. Até amanhã. Tchau, tchau. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade, a tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.